Mais uma vez aqui, pessoal, nos observando as nossas próprias vivências para tentar nos conhecer, para tentar perceber o exato momento em que estamos prontas para repetir a mesma lição. E nessa grande escola tem mestres que ensinam de uma forma mais escrota que outros. Porque não basta ser canalha, tem que ser muito canalha. Hoje, para encerrar os nossos bate-papos sobre relacionamentos, esse episódio de Deus me livre de ser normal vai dedicado aos canalhas das nossas vidas. Vai lá, mulherada! Oi! Ah! Dessa vez com pelo menos 4, né? Faltando só a Ana. Mas já é bom. Vai ser um beijo pro pessoal já, tantos episódios a gente falando de relacionamentos, mas esse tinha que estar, né? Esse mais leve, mais engraçado. Engraçado. Mas muito verdadeiro, não é? Sim, muito verdadeiro, muito comum de acontecer, infelizmente. Ou hoje, felizmente, porque a gente consegue rir, né? Pois é. Nessas situações. E como eu falei antes, eu espero que eu não esteja mais nesse padrão. Eu, sinceramente, acho que eu passei dessa fase de videogame, né? Eu acredito. Pois é. Visão raio-x agora, né? Visão scanner. Já passa aquele scanner e você já dá para tirar umas conclusões. Já dá para ver os canalhas. Tá, porque eu acho que a gente tende mais a fingir que não viu, negar os acontecimentos, do que encarar a realidade. É uma questão de encarar a realidade mesmo. Pois é. Às vezes a gente entra com o canalha só para rir, né? Só para rir. A gente tá muito séria, né? Então vamos procurar um canalha aí para rir um pouquinho da minha própria idiotice, né? Eu acho que como toda espécie, eles vão se aprimorando. Assim. Acaba que a gente aprende também de várias formas se auto-sabotar, né? Eu acredito que essas escolhas também têm a ver com o processo de autoconhecimento, de ter que passar por coisas ruins para aprender o que de fato é bom, assim, até na gente mesmo, né? Sim, eu acho que tem muito a ver com essa questão do merecimento, né, da gente se achar merecedora de uma coisa boa. E eu acho, falando por mim, que também tem a ver com intuição, sabe? O deixar a nossa intuição, a nossa ligação com a intuição, sabe? De lado. E aí você acaba se permitindo viver essas situações que no fundo, a gente, quando está vivendo, a gente sabe que não é, né, que não precisa ser aquilo. Que não tá 100% legal, que tem alguma coisinha errada, mas aí é uma questão de não querer ver aquilo, porque aí tenta tudo isso, merecimento, amor próprio. E mais uma coisa aí que eu penso, aí quando a Wenha falou da questão, eu não sei se a gente está indo como muito embora do nosso tema hoje, mas eu acho também que tem a ver com uma pergunta que eu, às vezes, eu não sei como responder, que é se é possível aprender desde o prazer. A questão é essa de que a gente precisa da dor para aprender, né? Ah, sim. Eu não sei. Eu acredito, tipo, fazendo uma ponte aí com tudo que vocês falaram, primeiro que eu, lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu observei, pude perceber uma coisa, que dentro dessa cultura de massificação do pensamento, do estilo de vida, assim, digamos, a gente fica muito tolhidas da própria natureza, da conexão com os próprios instintos. E são os instintos que trazem essa intuição, essa percepção mais sutil de tipo, opa, isso aqui realmente não é muito digno, né, de experimentar. Eu não mereço muito estar nesse lugar aqui, eu mereço algo melhor, enfim. E aí, como aqui para nós, em Minas, principalmente, existe uma cultura católica muito representativa no pensamento, enraizado mesmo. E a Igreja Católica, ela traz essa ideia do sofrimento para a redenção.
entende? E aí, isso é uma forma de normose, assim, sabe? É um dos aspectos, né, que compõe esse pragmatismo, essa anormose em si, né? E aí eu vejo que nós, buscando desconstruir esses padrões, a gente consegue identificar e atuar sobre eles. Por isso que é difícil, por mais que a gente tenha essa percepção, eu acredito muito nisso que você está falando. Inclusive, acredito que a gente evolui muito mais através do amor do que da dor. Mas o processo de sofrimento, ainda nessa realidade densa que a gente experimenta aqui, ainda é algo muito inerente à existência, assim, sabe? Eu acho que é um processo de eras aí, de desconstrução e reconstrução dos paradigmas, né, das formas de pensar e de se relacionar mesmo, que vão consolidar uma nova forma de se relacionar, né? Eu gosto dessa pergunta também, mas ainda vivo dentro desse processo, assim, tipo, eu tenho aprendido, inclusive, a reconhecer nos fracassos um mestre muito iluminado, assim, porque ainda aprendo muito mais quando eu tô triste ou quando eu tô frustrada, porque é fácil a gente se distrair quando tá muito feliz e eufórica com as coisas, né? Sim, sim, total. Sim, quando a Mirella falou de o próximo tema vai ser relacionamentos, mas desde um lugar muito mais engraçado, e vai ser falar dos canalhas das nossas vidas, eu tipo, olha, Mirella, foi difícil para mim, porque a gente começa a pensar nos canalhas das nossas vidas e começa a enxergar aquilo de que, na verdade, todo mundo foi espelho de todo mundo. E hoje, na verdade, tipo, eu penso muitas pessoas do meu passado, por exemplo. Algumas é mais fácil para mim agradecer que outras. Mas, no geral, eu posso falar que todas elas eu posso agradecer por ter passado pela minha vida. Diferente é falar, eu agradeço você ter passado pela minha vida, então volta. Não, volta nada, volta caralho. Mas, entende? Volta um caralho. Mas eu agradeço que a pessoa tenha passado pela minha vida, porque, né, foi uma lição muito clara e muito, muito grande. É difícil falar dos canalhas da vida da gente, né? Porque todo mundo aqui, estamos juntos, né? Tem uma coisa também, né? A gente fala dos canalhas da nossa vida, mas alguma vez na vida você também foi canalha com alguém, né? Eu acho que não. Eu acho que a gente também não pode martirizar tudo. Eu acho que alguma vez na vida a gente também já teve de um lado que a gente não foi. Agora me veio aqui uma situação que eu fui bem tonta, escrota, imatura. Sim. E hoje eu me arrependo, né? Porque também não sabia, era falta de conhecimento, era falta de autoconhecimento mesmo. A gente vê muito isso nos homens, de fato. O que eu sinto parece que assim, é uma dificuldade de falar a verdade, uma dificuldade de falar o que sente. Para mim é a pior coisa, né? É a coisa mais impactante, assim, quando eu penso, pô, o cara é um canalha. É isso, sabe? Porque aquele cara que é escrachadão mesmo, que é o cara, é o que é, ele não é um canalha, porque ele é, entendeu? Você se envolveu com ele, minha filha, você já sabia. Agora, aquele que não é desse jeito, só que o cara não consegue pôr a verdade para fora, não consegue ser verdadeiro com você, esse é o canalha. É o mascarado, né? E tem os caras que você já fala, meu, esse aí eu nem vou, né? Esse eu sei onde eu tô pisando, ou então né? ia, né? Comida do podre na época, ia bem nesses daí. Sim, existe a fase. Eu acho também, sabe, que quanto mais desconectada, pelo menos colocando as minhas experiências, quanto mais desconectada eu estava de mim mesma, ou tipo, naquela fase eu quero, entendeu? Uhum. Não vou parar para prestar atenção o que é que tá chegando. Então você quer? Vai. Aí eram as fases realmente que chegavam a esse tipo de situação, né? Onde não existia verdade.
Também concordo com você, Thay, com relação a gente também já fez isso e você me fez pensar, porque até então eu não tinha pensado. Mas sim, Santa! sabe? Ai, ela Teve, é santa, né? Tipo, não, teve sim, fui escrota. E não fui, não, assim, fui escrota, não sei, poderia, né, imatura e tal, poderia ter sido diferente, mas comparando, assim, com as situações vividas, né, pelo menos a última que eu vivi, eu acho que eu fui santa. Precedentes, né, Mi? Como assim? Em relação a você ou em relação aos caras? Eu tenho muita dificuldade de me posicionar nesse tema, assim, porque eu não consigo, por mais que eu tenha me relacionado com pessoas que eu não admiro até hoje, assim, que eu só descobri. Tipo, eu e a Mirella, a gente chegou a comentar sobre isso e ela chegou até a me dar um feedback, falou que eu e ela levamos as coisas muito sério, né? Tipo, até tô observando minha forma de falar aqui é de vocês, eu queria ter mais essa alegria pra falar de relacionamento. É a hora que a gente tá tendo. E aí, assim, dentro da perspectiva que eu vivo hoje, assim, eu não consigo mais ficar fazendo esse tipo de análise. Eu não quero entrar nesses traumas mais, sabe? Como se eu tivesse entendido assim, poxa, essa pessoa não vale a pena, ok, isso aqui é um problema dela, na época eu não sabia de fazer esse discernimento, por uma questão de impulsividade mesmo, eu acho que a forma como a gente aprende que deve se relacionar é muito nociva, porque a gente se envolve primeiro com as pessoas para depois conhecê-las, né? A gente deveria conhecer antes de se envolver de fato. Mas, enfim, nossa cultura aqui é muito mais corporal que racional, né? De buscar uma sabedoria, conviver com a pessoa, entender como que ela pensa, como que ela vê o mundo, para poder, então, fazer a escolha e tudo mais. A gente se rende muito mais à libido, ao primeiro impulso, né? Assim, muitas vezes até pelo sexo mesmo. E aí, às vezes, o sexo, ele é muito bom e acaba camuflando outros aspectos, assim, porque, tipo, transar bem todo mundo pode, né? Mas conviver e se relacionar bem, aí é outra questão, né? E aí, para chegar nesse ponto de conviver, a gente tem que, para conhecer a pessoa, a gente tem que conviver com ela, né? E aí conviver depois de já ter se envolvido tanto, aí fica traumático mesmo, né? Porque você, de repente, está lá envolvido com um cara e descobre que ele tá sacaneando, que ele tá te tratando de uma forma desumana, te desrespeitando, às vezes te expondo diante das pessoas, né? Enfim, muito complexo, gente. Muito complexo, tipo assim, dramático, na verdade. Olha só, a Uê falando, me veio um filme na cabeça que eu não lembro, eu não sei dizer agora ao certo o nome dele, mas é alguma coisa Single. E eu vou até pesquisar, mas ele começava assim. Era uma menininha num parque de diversão, esse parquinho, né? E vinha um menininho e tal, não sei o quê, e ela, sei lá, ela dava alguma coisa pra ele ia lá e pá, batia nela. Sei qual que é. Sabe? É muito bom esse filme. Aí a mãe falava assim, ele faz isso porque ele gosta de você. E aí era onde começava a história, do tipo, você acaba achando que o cara tá te maltratando porque ele gosta de você. É uma forma bem bizarra, como a sociedade entende. É o jeito dele mostrar que gosta. Falar, sai fora, sabe? Ao invés de colocar, ele não gosta de você. Fica a mula desse cara, entendeu? Para querer amaciar um sentimento, né? Tipo, evitar esse sentimento de ele não gosta de você, fala justamente ao contrário. Ele faz isso porque ele gosta de você. E aí aí passa a menininha lá, e ela cresce, enfim, aí a história se desenrola, é bem bacana. E... Eu acho que esse é o nome do filme, Thaís. Single. Ele não gosta de você. Ele não gosta tanto de você, acho que... Tanto. Ele não sei como foi no Brasil, mas... mas alguma coisa... Ai, que bizarro, acho que assim, ele não está tão afim de você, não é? Ah, pode ser. No espanhol, na Argentina foi ele não te ama.
É assim, ele não Ele está não tão te afim deu. de Eu você. sei qual é. Mas Eu não assisti, mas é esse nome vamos mesmo. assistir, porque fala muito, por exemplo, disso, de você, de como que a coisa vem histórica e na sociedade, e você é colocada, exposta a isso aí na infância, e o que torna, porque a gente acaba se tornando também um pouco, eu acho que fica aquela coisa meio vulnerável mesmo. Sabe uma coisa que me veio agora? Que, tipo, na história, a mulher, ela é colocada como um troféu, assim. Numa era mais medieval, a mulher era peça de manobra para casamentos de manutenção de poder, de gestão de poder, de famílias e tudo mais. E aí, acho que de uma forma a gente incutiu a ideia de que competimos, né, umas com as outras, porque, tipo assim, eu tenho que ser um troféu desse para poder ter um casamento, porque ficar solteira, sozinha não é algo bem visto, assim, não traz um status para a vida. É claro que no momento que nós vivemos, existem muitas mulheres solteiras, super bem resolvidas e tudo mais, mas esse paradigma ele ainda existe, esse tabu ele ainda existe. E aí acredito que dentro dessa cultura, porque está muito no nosso inconsciente, sabe? A gente acaba aceitando esses relacionamentos para estar num lugar que pelo menos é socialmente projetado, assim, né? Dentro daqueles pré-requisitos para você ser bem-sucedido, tem que ter alguém, né? E aí a gente acaba se submetendo e achando que, tipo, tá tudo ok, né? Porque homem isso é o jeito dele, né? Ele é assim mesmo. E acaba se contentando com muito menos do que de fato merece, assim. Só para não estar solteira. Assim. Para estar dentro desse status quo, né? Eu, pensando na minha vida, assim, com certeza já fiz isso. Pois é. Olha, eu tava pensando assim, em que momentos da minha vida, é um convite que eu faço para vocês, né, para se perguntar também, em que momentos da minha vida eu me vinculei com canalhas, com pessoas que nesse momento eu vi como canalhas, né, tipo, depois ficou claro que eu precisava da idiotice do outro para ver minha própria idiotice. E aí eu concluí que eu me vinculei com canalhas no momento que eu precisava tocar fundo. Sabe quando você toca fundo? Não pode ir mais profundo que isso, não tem. Não tem mais profundo. Então, é o momento que a gente precisa habitar esse lugar das profundezas, que não tem mais profundo que isso, aparece a pessoa que é enxergada por nós como nesse momento como canalha, né? E depois, poxa, foi um grande mestre. Que aí é onde eu falo, tipo, vou dar um caralho, mas valeu. Eu pensando na minha última situação, que eu acho que, não sei, não é porque foi a última que eu tenho ela como a mais, enfim, o mais canalha, entendeu? Mas porque foi, né? Foi uma situação que eu nunca tinha vivido antes dessa maneira, nunca foi tão fundo do poço, né? Como foi essa. E respondendo a sua pergunta, olhando assim, eu tava recomeçando, né, a minha vida nessa parte de relacionamento. Já estava 1 ano e pouco sozinha depois do término do casamento. Desculpa aí, a pessoa que eu conheço? Todos vocês estavam comigo quando eu estava com ele. O último, né, de 1 ano e pouco atrás aí, mas enfim. Sem precisamos dar nomes, né? Deus me livre de dar nomes. Deus me livre. Mas eu lembro que eu tava bem assim comigo, mas foi um momento que eu me abri, que eu falei, não, eu quero, né? Estou pronta para me relacionar novamente. E diz minha irmã que o meu erro foi só colocar para o universo 2 pontos, que eu coloquei que eu queria alguém, né, que trabalhasse muito, que gostasse de trabalhar, porque meu ex-marido, infelizmente, não, né?
Então eu peguei um trauma. Eu peguei um trauma. E o outro ponto é que eu realmente tivesse uma atração muito grande física por ele, porque eu percebi naquela época que eu estava me relacionando só com pessoas que eu não tinha tanta atração, porque no meu subconsciente, ou no meu inconsciente, não sei, era uma maneira mais fácil de me relacionar, que eu não ia ter que ficar preocupada com a pessoa. Olha isso. Sabe? E aí então, quando eu estava, né, falei, não, quero viver, estou pronto e tal, eu coloquei universo. Então, alguém que trabalhe, que gosta de trabalhar e que eu tenha realmente uma, né, uma ligação, uma química com a pessoa, que eu consiga viver, né, essa parte bem vivida, né? E ganhei de presente a última pessoa exatamente desse jeito. Trabalhar não era problema, né? Para ele trabalhava. E a química nossa era muito forte, né? À toa que foi o que segurou. E eu não enxerguei. A química era tão forte que eu não enxergava o que estava acontecendo. Entendeu? Que a pessoa é um cara que não vivia nada da verdade, nem dele, nem para ele, nem para ninguém, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, foi isso. Eu acho que depende bem do que a gente está vibrando mesmo, sabe? O que eu vibrei, eu tive. Aí foi o que minha irmã falou, olha, você poderia ter dado mais detalhes, né? Aí pro universo. Foi muito Caráter, agora a primeira coisa que eu coloco, na verdade, da minha vida foi, meu, caráter, verdade, assim, sabe? Além, claro, de que eu aprendi, sabe? É uma coisa que eu não vou voltar em outros padrões lá de trás, né? Mas agora a lista tá mais completa. Nossa Senhora! Eu me identifico com a sugestão que a percepção que a Lolo trouxe, assim. Nos momentos que eu estava perdida, eu atraí pessoas que trouxeram experiências que me geraram sofrimento para me reposicionar num caminho, buscando cada vez mais integridade, assim, mais verdade mesmo. O marcador, assim, eu já falei do Vitor em outras falas. É impossível para a gente não se observar à medida que você vai se relacionando, né? E fazer pontes com outros relacionamentos, observar seus padrões para ir evoluindo mesmo, né? E aí eu percebi que eu precisava me integrar mesmo, assim, me alinhar com as coisas que eu acredito e com a visão que eu tenho de mundo. E aí comecei num processo comigo mesmo, assim, muito particular. E para encarar todas as construções que eu estava processando, assim, eu tive que romper com muitas coisas. Vários aspectos da minha vida, amizade, estilo de vida. Fiquei uma pessoa muito mais solitária, assim. E aí, não que isso seja ruim, não. Foi uma escolha muito consciente que eu fiz, assim. Eu vivo muito bem dessa forma até hoje, assim. Mas logo... É como se numa projeção de gráfico, assim, eu tivesse nessa fase de desconstrução, né, de rever esses padrões, e o marcador desse processo foi o final de um relacionamento conturbado, assim. E aí, projetando um gráfico nessa descendente da linha, assim, do processo, eu, nesse processo de desconstrução, cheguei num estado depressivo, assim. E aí, como se encontrando o fundo, eu conseguisse dar um impulso, assim, falar, não, eu preciso sair desse lugar. Preciso viver de uma forma que eu acredito. E aí, na ascendente do processo, eu encontrei uma pessoa que tem muito mais afinidade com a minha visão de mundo, assim, e tudo mais. Então, eu acredito muito que nesse espelho da vida mesmo, assim, da gente não só atrair semelhantes, né, em todos os âmbitos, instâncias da vida, mas também o que a gente precisa para evoluir. Por ter experimentado em relacionamentos anteriores essas migalhas, né, essa ideia de, vou levando aqui porque é melhor eu estar com alguém do que estar sozinha, né. Eu encontrei alguém que naquele momento que eu estava passando, me amava mais que eu estava conseguindo amar a mim mesma. E
isso tem colaborado, essa experiência tem colaborado muito comigo nesse processo de aprender a reconhecer meus talentos, a ver através do amor dele o quanto eu mereço me amar também, assim. E é muito louco, porque olha o trânsito de vida, uma vida inteira, assim, para poder aprender isso, né? Ainda bem que tá tendo oportunidade, né? Graças a Deus. Estamos todas pensativas agora, né? Eu vou deixar esse silêncio aí na edição do áudio. Né? Tem que deixar, porque realmente mexeu, assim, né? E a gente tem que estar, na verdade, sabe? O merecimento, né? Tá conectado com esse, nossa, eu mereço, é muito importante. E se não tem isso, acaba que você fica nas migalhas mesmo. Aliás, eu citando o filme, tem outro filme que fala isso também, né? A gente tem o amor que a gente acha merecer, né? Agora eu vou lembrar também o nome do filme. Lembra? Ai, bom, esse eu não vou conseguir. Vai contando, quem sabe a gente não lembra. Mas ele fala isso, a gente tem o amor que você acha que merece. Forte a frase, né? É forte. E eu lembro que do meu último relacionamento também, que foi um momento, assim, de muita superação, porque quem teve que terminar o relacionamento fui eu, mas, assim, terminar pro cara, saca? Porque ele mesmo não tinha coragem de terminar e tava insuportável, porque já era nítido que a pessoa não queria mais estar ali, só que por uma falta de coragem mesmo, né? Ele não conseguia verbalizar isso. E aí eu fui sofrendo e preciso tomar uma atitude. E a atitude é terminar, né? E, tipo, a gente teve uma conversa, foi 2 anos de relacionamento, e a gente conseguiu terminar em menos de 20 minutos. E praticamente nunca mais se encontrou. Foi bem suave. Então... Drástico. Bem, e aí, cara... Desculpa rir, mas é porque o jeito que você colocou foi engraçado. Depois da risada, foi fácil. Mas na época foi muito complexo, ainda bem que eu tava com terapia e até na terapia foi um negócio bizarro, porque eu não conseguia, eu ia para sessões, eu não conseguia falar do relacionamento. Ela tentava entrar, achar brechas para, e fulano. E eu assim, fugia, não falava. Mas por dentro eu sabia que tava uma bosta. E aí teve um dia numa sessão, enfim, teve um final de semana que a gente passou junto, foi o último final de semana que eu passei junto com ele. E quando você vê assim, eu me dou muito, né? Então eu tava lá, fiz muito pelo cara, por nós, né, por ele. E aí na segunda-feira eu fui trabalhar, a gente se despediu, que ele ficava em casa até segunda. Aí eu fui pro trabalho, mas me sentindo assim, o cocôzinho da mosca do cocô do cavalo. Falei, cara, que bosta, velho. Olha tanto de doação que eu tô pra essa pessoa e que eu recebo nada. Aí na terça-feira era a sessão da terapia. Aí eu cheguei assim, cara, eu preciso resolver isso. E aí ela tocou de novo no assunto. E aquilo tava me consumindo muito internamente, né? Mas eu também não tinha coragem de acessar isso. Aí ela tocou no assunto e falou... Tocou no assunto dele, alguma coisa assim, e aí eu meio que falei, vou levando, né? Tá assim, mas assim, vou levando até quando eu aguentar. Foi isso que eu falei, vou levando até quando eu aguentar. Aí ela virou e falou assim, você merece muito mais do que isso. Falou isso. Aí eu saí de lá, eu falei, cara, isso acabou. Na hora, liguei pra ele e falei, você pode passar em casa? Posso passar amanhã. Aí, eu lembro que era até aniversário de uma amiga minha, de uma grande amiga. E aí eu falei, cara, eu preciso ligar pra Joana antes de eu conversar com ele, porque eu sabia que eu ia conversar, que ia acabar, que eu não ia ter condições de ligar e desejar feliz aniversário, né? Aí eu liguei pra ela, falei e tal, sei que. Aí chega a pessoa em casa. E a gente conversou, juro, não deu 20 minutos. E assim, tava mais na cara do que nariz aquele negócio. E o cara foi embora e foi, embora. E nunca mais. A gente acho que deve ter conversado, sei lá, 2 semanas depois para ele falar, tipo, meio que falar... É isso mesmo, não quero, sabe? Qualquer coisa assim. Aí, enfim, aí foi aquela depressão boa, né? E aí, filmes, né? Filme é uma maravilha, gente. Era filme do Burger King na época, era bem gostoso.
Voltava do trabalho, tinha um Burger King na frente. Não, isso daí dá mais depressão ainda também. Mas Total. esconder embaixo das cobertas e por lá eu ficava. E aí aí eu tava vendo esse filme, porque daí eu já digitei no Netflix aquele Dor de Amor, né? Tipo, Lógico, tem que pular depressão de cabeça. pós-término. Eu falei, não, agora eu vou a fundo nesse negócio aqui. E aí eu assisti esse filme que eu preciso, não lembro o nome. Enfim, mas era isso. E ele falava isso, cada um tem um amor que acha que merece. E aí eu escrevi, assim, letras garrafais no caderno. Acho que eu escrevi umas 3 folhas. Cada um tem um amor que acha que merece. Isso vai ter que entrar na sua cabeça, Thaís. Isso vai entrar na sua cabeça. Aí, enfim, desde então nunca mais eu me relacionei com ninguém. Ai, gente, o que é pior? Que isso, Tô ótima, tô feliz. Tá bem, tô bem. Mas é isso. É o mais importante, é saber se você tá bem, porque chega uma hora que você sente se você tá aberta de novo ou não, entendeu? E é necessário esse processo com a gente mesmo. É muito importante para depois, né, você se abrir de novo e começar um novo joguinho, né? Nossa, joguinho do videogame. Ai, não. Então... Né? Não joguinho de pessoa, pelo amor de Deus, porque é isso que a gente não quer mais, né? Não. Mas é um videogame novo, né? Um outro relacionamento, uma outra pessoa, uma outra... A Uê falou, você achar pessoas que tenham uma afinidade com o jeito que você encara o mundo mesmo, com o jeito que você quer viver a vida, enfim, essas verdades nossas, né? Tem que ser alguém que vá caminhar nesse sentido. Sim. Olha, me fez lembrar isso aí. Uma vez eu tive, mas não foi no Metamorfose no Brasil, foi aqui em Buenos Aires, antes de eu viajar para o Brasil. Eu fui com meu namorado desse momento numa oficina de Tantra, mas era muito básica, né? Não tinha massagem, não tinha isso, né? E era num espaço aí em Buenos Aires e os guardiões, né, do espaço era um casal. Assim, um casal, a mulher tinha 50 e tantos, ele também, tipo assim, adultos, né? E a gente foi se apresentando e tal. Era uma oficina de tantra para casais, né? Não é que a gente associa e conhece a pessoa, não, para casais. E os casais iam se apresentando, até que chegou o momento deles, né, dos guardiões do lugar se apresentar. E aí eles falaram, ela falou, eu sou tal, X, aqui tenho o meu marido, meu parceiro, sei lá, e faz, sei lá, não lembro, tipo 30 anos, vamos supor, que todos os dias a gente decide ser casal. Eu achei tão massa, né, isso, porque, na verdade, eu estava pensando assim no que a Mirella falava no momento da conversa, do pedido para o universo, né, estava lembrando também uma história, a história anterior que eu tive com um cara, antes de eu voltar a me relacionar com meu atual parceiro, que foi uma história muito curta e muito ruim, mas muito necessária, aparentemente. E aconteceu isso, eu percebi que eu coloquei uma pressão, não nele, né, mas na história mesmo, né, tipo, antes dela começar a acontecer, oficialmente, vamos falar, do primeiro beijo, sei lá, eu já tava, tipo, você é meu resto, poxa, você é meu resto, cala a boca, né? Tipo, muito forte, você é meu resto, você sabe nada, vai viver relacionamento e depois me fala se é seu resto, não é seu resto, enfim. E aí a gente coloca muita pressão, né? Que as coisas têm que ser como, né? A gente acha que vão ser, né? Porque a gente faz uma leitura, né? Da vida da gente, como se a gente estivesse por fora, né? Então, olha o cara, esse é o resto da Lorena. Claramente, né? Então, tipo, e isso eu acho que às vezes faz com que a gente se encontre com aqueles, entre aspas, gigantes canalhas. Mas, na verdade, que o canalha não está respondendo ao seu resto, porque ele não tem que ser seu resto, entendeu? Ele é quem ele é. Você já estava, tipo, colocando na pessoa
uma coisa que não era porque o que você queria ver na pessoa, né? Sim. Então, por isso que eu acho que os maias falavam tanto isso, a gente, né, no amanhecer da galáxia, a gente está entrando no mundo dos espelhos. Não é só, tipo, nossas relações são os nossos espelhos. Sim, é isso, mas isso é muito mais complexo do que a gente acha, né? Às vezes no espelho, às vezes o espelho está coberto por um véu de fumaça, né? E a gente enxerga no espelho o que a gente quer enxergar, né? E isso estava falando, sabe, com quem outro dia? Com o meu pai. Que o outro episódio que a gente teve com a Thaís, eu falei do meu pai e tal. Nossa, meninas, aconteceu uma coisa bem massa. Meu pai falou comigo, depois de muitos meses da gente não se falar, sei lá, para me pedir desculpa por um monte de coisa e sei lá. Enfim, foi uma conversa muito profunda e muito emotiva. E uma das coisas que eu falei, porque ele falou, eu te peço desculpa por não ser o pai que você queria para você. Eu falei para ele, olha, isso aí é fixo. Eu acho que é parte de ser um ser humano. Tipo, todo mundo tem o pai que não, que tipo, ninguém tem o pai que quer ter. Porque o que a gente tem que aprender aí é que a pessoa seja um parceiro, o pai, o vizinho. Não tá aí para cumprir as nossas expectativas, né? Tá aí para ser quem ele, quem ela é. E aí que empieza todo o joguinho dos espelhos, que é muito divertido, mas quando a gente está no meio do joguinho não é tão divertido, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo e fica um pouco perdido, né? Mas aí que aparecem os canalhas também. Nunca foram canalhas, talvez, ou não todos, pelo menos. Sim, Né? às vezes canalhas pontuais, assim. Assim como nós em algum momento já não fomos tão legais com alguém. Mas eu vejo isso também que você está falando. Tipo, a gente só enxerga a pontinha do iceberg, assim. Tem muito mais nas profundezas que a gente não acessa de uma forma consciente. E eu vi... vocês conhecem o Ho Oponopono? Nossa, eu tô fazendo. Eu li um livro do Joe Vitale com o Dr. Hewlett, que fala da ferramenta. E lá ele cita uma pesquisa que eu não consigo referenciar agora, porque eu não lembro, mas enfim, a pesquisa fala o seguinte, que entre 3 e 5 segundos antes da gente fazer uma escolha, de fato, já existem sinapses acontecendo, influenciadas por essa memória inconsciente, sabe? Então, é o nosso inconsciente que conduz, de fato, o nosso comportamento. Existe uma porcentagem que é meio chocante, assim, de que a gente acessa de 5 a 8% da nossa memória. Os outros 95% estão no inconsciente. Então, a gente não sabe nada da gente mesmo, assim. Por isso que essas experiências traumáticas, dramáticas, elas vão nos mostrando quanto lixo entrou, quanto lixo precisa sair, e é como se a gente fosse retalhando essa pontinha. Corta um pouquinho aqui, sobe mais uma camada, aí vem mais um processo, você se conhece um pouco mais, e isso nunca acaba, né? É treta. É treta. O meu trabalho é um laboratório maravilhoso dessa oportunidade, assim, porque o corpo é memória e expressão. Como essa memória do corpo, ela guarda as experiências da vida, ao receber toques pelo corpo, eu trabalho com massoterapia indiana, a gente acessa memórias, insights, alcança compreensões sobre eventos, processos da nossa vida. E eu tenho experiências incríveis, assim, de liberação de trauma na massagem, através do riso, do choro, de tremores, da pessoa às vezes ficar até meio catatônica, assim, sair da sessão, acorda do trabalho, porque a sessão, ela deixa a pessoa num estado de transe meditativo, assim. Às vezes a pessoa perde a orientação de onde ela está na sala, onde que ela está de fato, o que ela estava fazendo, porque o corpo ele dá essa possibilidade de autoconhecimento também. Inclusive tem várias ferramentas que ajudam na liberação de trauma através do trabalho corporal.
Ó, Mirela, me desculpa aí por sabotar o tema do seu episódio. Tipo, E meu episódio? Ninguém não fui eu. Episódio. Eu acho que foi essa ideia aí, os canalhas, e tipo, agora eu me sinto mal. Como assim? Como assim? Primeiro que essa ideia não foi só minha, né, gente? É a Ana mas... que não tá aqui, né? A gente chorou de rir o dia que a gente falou sobre isso, sabe? Mas para eu suar, eu preciso que você tome a responsabilidade de ser sua ideia, gente. Tá bom. Tá. Ok. Desculpa aí. Não, mas olha, eu queria, eu acho que a gente tá se despedindo aqui, eu queria só compartilhar, assim, para cada uma ir embora, assim, uma última coisa, assim. O outro dia estava fazendo um trabalho, assim, de leitura de mapa astral para uma menina, aí estava fazendo um capítulo que é uma consulta vincular. E aí a gente vê Marte, vê Vênus, vê, sei lá, algumas caças que tem a ver com isso. E aí eu tava falando, né, no capítulo, porque eu faço náuseas, né? Eu tava falando no capítulo que, na verdade, independentemente da forma que seu vínculo tem agora, né? Se você tá num vínculo, né? Você tá bem, você tá se sente ruim, você tá quase que acabando o vínculo, sei lá. Mas, de qualquer forma, eu acho que um vínculo é sempre uma bênção. Por quê? Porque todas as nossas relações são mestres, porque são espelhos, né? Isso tá claro. Mas dentro do tipo dos espelhos que a gente pode se enxergar, né, no nosso caminho, quando a gente fala de um relacionamento amoroso, duas energias, né, masculina e feminina, não interessa se seja um relacionamento homossexual, heterossexual, não tem a ver com isso, mas sempre é uma energia masculina e uma feminina. Minha energia feminina se sente atraída pela sua energia masculina e vice-versa, né? E isso, de alguma forma, reproduz a criação mesma do universo, né? Então, por isso eu falo que dentro dos vínculos, que todos são espelhos de alguma coisa, né? O vínculo do relacionamento é um vínculo muito, muito mestre, né? Muito, muito poderoso, porque de alguma forma é como quando a gente se reúne em círculo, né? A gente vai a um círculo de mulheres ou um círculo de homens, né? Um círculo misto. A gente está reproduzindo uma forma de se juntar para compartilhar e para se espelhar, que os nossos avós, né, faziam. E não os nossos avós, tipo, eu, mãe, avó. Tipo, nossos avós, os avós de todos, né, de todos nós. Muito antigamente. Então, isso tem um poder, né, como uma oração, né, tem um poder porque foi rezada e foi dita durante muito tempo com uma intenção. Então, isso carrega um poder, né. É como o alimento, por exemplo. No Peru, tinha a pessoa que estava conduzindo um trabalho que estava falando a quinoa, por exemplo, né? Tipo, não é a mesma coisa que arroz branco, não só porque ele não tem os mesmos nutrientes e tal, porque a quinoa é um alimento que foi rezado pelos incas durante muitos, muitos anos. Então, quando a gente come quinoa, a gente está comendo esse resto, né? Olha que interessante. Então, são coisas que reproduzem situações muito poderosas, e muito antigas. E assim, quando a gente se vincula a um relacionamento amoroso, né, a gente está reproduzindo a forma em que se criou o universo mesmo, tipo, energia masculina e feminina, né? E eu acho que o vínculo é muito poderoso por isso também. Então, tipo, estar um vínculo, embora seja com um canalha, tá reproduzindo esse momento que é muito mágico, que é um momento que faz com que tudo isso que a gente enxerga aqui, nós mesmos, a árvore que eu tenho na frente, sei lá, tudo está aqui por essa conjunção. Então, tipo, agradecer a todas as nossas relações e agradecer aos canalhas das nossas vidas, né? Muito obrigado, canalhas, por ter aparecido nesse caminho. Não, só isso que eu queria compartilhar, né? Pois é. Foi show, foi show. Foi show, gente. A Cecília perdeu. Tadinha. Ela disse que ela não dormiu a noite passada. E aí hoje ela não deu conta. Pois é.
Talvez ele esteve praticando a questão que a gente está falando nesse, né? Tipo, Pode ser, né? Tomara. ela esteve fazendo seu próprio episódio de Deus me livre de ser normal. É. Ai, meninas. Então valeu mesmo compartilhar de todas essas visões, né? Diferentes aí de cada uma. Pois é. Então, beijo aí. Galera, compartilha, né? Compartilha tanto com a gente, como também compartilha o link, né? Compartilha tudo. E até já, né? Beijo. Beijo. Ao final das contas, ninguém era tão canalha como parecia. Ao final das contas, o canalha veio só porque nós chamamos. E nem é para nos castigar, é só a forma de aprender que nos foi ensinada, com dor, com sofrimento. E qual é, se daqui para frente falo, já não preciso da dor para aprender? Sei lá, bora tentar. Valeu demais as nossas relações, e em particular aos nossos relacionamentos amorosos, por ter inspirado esses episódios. Por ser espelhos das transmutações mais importantes das nossas vidas. Por mostrar o quanto era urgente sair da caixinha e deixar a normose.